Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma revisão para bimestral, agora no primeiro bimestre. Passamos pelo sexto ano, chegamos agora à primeira bimestral do sétimo ano. Para os que são alunos novos, aqui vai uma dica que eu dou em todo vídeo. Peguem lápis, caneta, borracha, o livro didático, peguem um caderno, anotem tudo que eu falar, anotem o que você achar importante, pois nós tivemos até agora, mais ou menos, 2 meses de preparação. 2 a 3 meses, no caso. E não dá para fazer 2 a 3 meses em um vídeo de YouTube. Aqui eu vou rápido, eu resumo rápido e apresento para vocês as situações que podem ajudar para a prova. Claro, muita gente viu durante as revisões em sala de aula, mas aqui é mais uma para auxiliar vocês a se preparar para a prova de geografia. Primeiramente, a gente aprendeu lá na apostila, lá no começo do bimestre, bem no comecinho, sobre o descobrimento do Brasil. A gente aprendeu que Pedro Álvares Cabral veio para cá com uma embarcação espanhola e gerou um fuzuê todo, se o Brasil deveria ser da Espanha ou de Portugal. Foi tratado um acordo chamado Tratado de Tordesilhas. O que foi isso? Foi um acordo feito pela Espanha e Portugal, com o intermédio do Papa, para delimitar as fronteiras do novo continente descoberto. E aí eles aproveitaram e dividiram o planeta em dois, sendo de um lado pertencente a Portugal e o outro lado pertencente à Espanha. Deste modo evitou-se uma grande guerra. Ficou de forma que a costa brasileira pertencia a Portugal. Eles chegaram aqui e trataram o Brasil como uma colônia de exploração. Tá, mas afinal, o que significa isso, colônia de exploração? Bom, chegam aqui no Brasil e não querem trazer dinheiro ao Brasil, não querem investir na infraestrutura brasileira. O que querem fazer é tirar dinheiro daqui, encontrar coisas daqui para fazer dinheiro. À medida que o Brasil vai crescendo e vai passando por diversos eventos, um mais diferente que o outro, vai acontecer diversos conflitos pelo território brasileiro. Diversos. E nos tornaremos independentes ao fim de tudo. Mas ainda assim ficou essa nova terra a ser descoberta, a ser explorada, que é todo o continente sul-americano. Para evitar conflitos e guerras, o Barão do Rio Branco vai até um diplomata chamado Barão do Rio Branco, vai até as fronteiras do Brasil, conversar com os países vizinhos e demarcar muito bem o território brasileiro. E aí concluímos o primeiro capítulo. O primeiro capítulo da nossa apostila então foi basicamente um apanhado histórico do que é Brasil, onde nós estamos, por que que tá desse jeito, por que que o Brasil tem essa cara, ou seja, a gente vê o mapa do Brasil, esse modelo de formato, por que que ele é assim, por que que ele não é de outro jeito, tá? Na segunda parte da apostila, agora capítulo 2, a gente vai falar sobre um pouco do relevo brasileiro e a cara do solo brasileiro. Assim, é apresentado a nós 3 nomes de estruturas geológicas: os crátons, os desdobramentos antigos e as bacias sedimentares. Os crátons, pessoal, são partes estáveis e antigas da crosta terrestre. Elas também podem ser encontradas muito nos núcleos dos continentes. São aquelas rochas mais firmes que aguentam as erosões, que aguentam as ações do tempo. São regiões com rochas resistentes. Algumas com datas de 3 bilhões de anos de existência. Ou seja, imagina você olhar para uma pedra e saber que ela existe há 3 bilhões de anos. Ou seja, que ela se formou e tem esse formato por pelo menos 3 bilhões de anos. Ou seja, ela resiste à ação do tempo. Os desdobramentos antigos referem-se a grandes eventos tectônicos que ocorreram há bilhões de anos e formaram estruturas geológicas, como cadeias de montanhas, falhas geológicas, serras. Tá? O que seriam esses eventos tectônicos, professor? A gente aprendeu lá no sexto ano que as placas tectônicas se movem
E aí, ao se mover uma sob a outra, vai gerar uma montanha, né? Uma grande quantidade de terra sobe em cima da outra, gerando uma grande montanha. O que acontece no Brasil? Esse movimento que eu falei agora, um subindo sobre o outro, é chamado desdobramento. Se isso aconteceu recentemente, ou seja, há centenas de anos, há 100 mil anos, 200 mil anos, é chamado desdobramento novo. Agora, no Brasil eles são antigos, eles já aconteceram há pelo menos alguns bilhões de anos. Tá? Então nós temos aqui as serras, que são um exemplo de desdobramento antigo. Deixa eu pegar aqui um exemplo, eu tinha anotadinho um exemplo de serra para vocês. Por exemplo, a Serra da Mantiqueira ou a Chapada dos Veadeiros são desdobramentos ou dobramentos antigos que aconteceram há bilhões de anos atrás. E aí, pessoal, é apresentado a nós as bacias sedimentares, das quais tem uma importância tremenda para nós. É delas que vem todo o material. Todo o material não, aqui o professor forçou um pouquinho. Vem a grande parte, quantidade de material de combustível que nós utilizamos, tá? São áreas onde sedimentos antigos se acumularam ao longo do tempo, formando camadas de rochas. E essas rochas muitas vezes são ricas em combustíveis fósseis. Então, pessoal, estudem bem esses três, eles vão cair na prova de uma maneira bem especial. Em especial, procurem algumas questões da apostila a respeito disso, tá? Vai ajudar vocês bastante para essa prova. Algumas palavras que podem ajudar vocês a estudar. Então, os crátons também são chamados de escudos cristalinos. Lembrar que bacias sedimentares têm a ver com combustíveis fósseis, petróleo, carvão, mineral, coisas desse tipo, tá? Os dobramentos antigos têm uma estrutura geológica estável também, tá? E são relacionadas a antigas tensões tectônicas. As bacias sedimentares, pessoal, elas podem, além de conter combustíveis fósseis, né? Elas também são formadas por deposição de antigas rochas. Então estudem bonitinho que vocês vão ver que a prova vai estar bem tranquila. Claro, qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem para não chegar nessa prova com dúvida. E sempre lembrem-se, pessoal, a estrutura geológica brasileira, ela é muito antiga. Ela tem bastante presença de crátons e de bacias sedimentares. Lembre-se sempre disso. Isso vai ajudar vocês a resolver algumas questões da prova. Nesse mesmo capítulo, nós fomos apresentados a outros três novos termos: planícies, planaltos e depressões. Planícies, de maneira simples, né? São planas e baixos. Planaltos, eles são altos. Altos em relação ao que? Eles têm altitude, são altos em relação ao nível do mar. Planaltos, então eles são altos e tendem a ser planos, ou seja, eles não são planos, eles são ondulados, mas se você olhar de cima parece que eles são planos. E as depressões, que são grandes buracos, vamos dizer assim, no território, na formação do espaço. E pessoal, ao estudar esses dois termos, usem bem a cabeça com cuidado. Tentem lembrar o seguinte: as depressões elas são encontradas principalmente em regiões de planalto, certo? E elas vão ser principalmente constituídas de rochas sedimentares. O que é isso, professor? São rochas que foram desgastadas e transportadas para algum lugar. Então são rochas que saem do planalto, ou seja, da região alta, e são movidas para a região mais baixa de alguma forma. Seja por ação da gravidade, seja por ação da chuva, seja por qualquer uma dessas outras ações que envolvem, perdão, que envolvem ação de erosão. A partir do capítulo 3 é apresentado para nós sobre a hidrografia. E a gente aprendeu sobre todos os tipos de hidrografia que se pode estudar. Água, água na superfície, água abaixo do solo, água no solo. A gente aprendeu sobre várias, aprendeu um pouco sobre o mar. E aí eu frisei bastante a importância de vocês estudarem os aquíferos. Por que os aquíferos são importantes? Há diversas regiões que não dispõem, pessoal, de uma grande quantidade de água. E o que abastece as regiões são os aquíferos. E no Brasil nós temos dois.
que são extremamente importantes: o aquífero Guarani e o aquífero Saga. Eu quero que para essa prova vocês leiam um pouco sobre cada um desses dois aquíferos e entendam a importância dele. E aí vem aquela questão que é a questão mais cabreira da prova, aquela que eu já falei que eu quero que vocês estudem, que vocês saibam responder porque ela é importante. Essa questão 3 da página 17 do LA, questão 3 é a questão 3 da prova, tá? Na página 17, se não me engano, é questão 2, que tem um mapa do Brasil lá. Ela basicamente resume todo o sexto ano de vocês e todo o primeiro bimestre. Então olha como ela é potente, você tem que saber tudo para responder essa questão. Então eu vou ler ela com vocês aqui. O Brasil apresenta grande variedade de tipos climáticos, fato que contribui muito para a biodiversidade do país. O posicionamento geográfico do Brasil colabora para a compreensão de parte de sua diversidade de clima e vegetação. Justifique essa resposta. Então, bem, nós temos ali o desenho do mapa do Brasil. E se vocês observarem bem, é possível notar que o Brasil ele é grande no mapa. Então vejam, nós temos ali diversos países pequeninos, mas o Brasil ele é um dos países imensos. Ele ocupa grande parte do mapa em relação a outros países. E a gente vê que ele é grande no sentido norte e sul, mas ele também se estende bem leste e oeste. Mas um fator que está muito presente aqui no Brasil, sentido norte e sul, é a latitude. Ou seja, a latitude, a distância que ele tem da linha do Equador, até onde vai cada extremo do Brasil. A gente vê que ele chega a passar a linha do Equador. Vai ter então o clima equatorial no Brasil, ele vai passar o Trópico de Capricórnio ali embaixo, e nós teremos presença também do clima temperado e do clima subtropical na região brasileira. O Brasil, por ter essa extensão toda, ele vai ter diversos climas simplesmente por ele ser tão extenso. Quando a pergunta fala da sua posição geográfica, é isso que ela está perguntando. Qual dos fatores condicionantes de clima é o mais importante? Nesse caso, é a latitude. Só que a gente não pode considerar somente a latitude. Nós temos que considerar que o Brasil, por estar próximo, olhem bem no mapa, ele está próximo às regiões do Polo Sul. Então ele vai sofrer também influência da massa polar atlântica, que vai trazer frio e umidade em algumas determinadas épocas do ano. Ele vai sofrer influência de 4 tipos de massas de ar numa parte do ano, e na outra parte uma nova massa de ar vem e interfere. Então veja, ele vai ter influência de maritimidade por estar todo próximo à costa, e vai ter influência de continentalidade. E o Brasil possui uma peculiaridade única, que é a presença. Desculpa aqui, pessoal, o meu microfone desligou do nada. O Brasil possui uma peculiaridade única, que é a presença da floresta amazônica, na qual vai gerar chuvas para quase todo o território brasileiro. Então, pessoal, a revisão para a prova era isso. Se dediquem bem, estudem bastante. Qualquer dúvida, qualquer problema, me procurem. Tá? Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite, um ótimo dia e bom estudo para vocês.